gente vai correr com os assuntos. Eu tenho uma pergunta que ela é polêmica. Eu vou até gravar aqui, porque isso vai dar corte. Pergunte. A pergunta polêmica. Você prefere ganhar jogando mal ou perder jogando bem? Não tenha dúvida nenhuma que ganhar jogando mal. Por mim, eu jogo muito mal, tomo 50 finalizações e ganho de 1-0. Não tem problema nenhum. A gente tem esse pormenor, né? E aí, por que, João, eu inicio o programa, esse bate-papo, essa resenha com essa pergunta? Eu estou fazendo jogos, né? Vocês sabem que eu narro os jogos aqui. E eu fiquei muito irritado, eu estava irritado em Bahia e Grêmio, porque parecia que a gente ia jogar a noite inteira e que a gente não ia fazer gol. A impressão que eu tinha é essa. E para além do nosso jogo, a gente ainda contava com o senhor Braulio Laele, né? Que nome miserável para um árbitro. Empenando baba, né? Invertendo falta, trocando mando de lateral. Inclusive, o gol do Grêmio foi um lateral que era a Bahia bola, ele deu Grêmio bola, inverteu o lateral, e aí a gente vai e numa jogada maravilhosa de Lucas Bisotti dando para Soares, e aí você não pode vacilar com o Soares dentro da sua grande área. E a gente toma o gol. Gabriel Grando defendeu o que ele podia, o que não podia, e em Porto Alegre faz-se fila para pedir desculpas a Gabriel Grando, outrora contestado. Eu lembro disso, João, e falo disso porque o Corinthians foi campeão jogando muitas e muitas vezes pessimamente mal e ganhando de 1-0. E foi campeão brasileiro. Fez uma gordura imensa, foi campeão brasileiro e ninguém questionava os métodos, e sim os fatos. Piorou os métodos. Aqui a gente tem uma exigência de que o Bahia tem que jogar bem, de que o Bahia tem que ser infinitamente superior aos seus adversários, vencer os seus adversários e, para além de qualquer coisa, demonstrar, e aí vem uma alfinetada, ser maior do que o mundo. Eu acho que isso é desnecessário quando a gente luta contra um descenso em um campeonato que parece fácil, mas é muito difícil. 1-0 no Fluminense jogando um futebol que dá para tirar as crianças da sala de tão vergonhoso. Toma 1-0 do Grêmio jogando melhor que o Grêmio, mais uma vez em Porto Alegre. Até que ponto a nossa saúde mental vai aguentar um Bahia desse jeito, Leiro? Eu fico... a cada jogo do Bahia eu fico mais tensionado, né, João? Eu, de fato, até debati sobre isso hoje no café um pouco pela manhã, falando sobre essa tensão. A gente que é produtor de conteúdo vive essa tensão dobrada, né? É claro que foi o que a gente escolheu para nossa vida, mas é uma pressão psicológica muito grande, porque a gente sofre como torcedor, porque todos nós somos muitos torcedores do Bahia, e nós sofremos como produtores de conteúdo. Então é um duplo sofrimento que de fato afeta demais aí essa questão mental e psicológica. Mas eu acho que o Bahia tem plenas condições, né, de permanecer na Série A. A rodada não foi positiva, né? A gente perdeu para o Grêmio, jogando bem, como você disse. Os outros adversários terminaram vencendo, né? O Goiás venceu o Coritiba, rebaixado, né, no Couto Pereira. O Botafogo acabou de perder para o Vasco venceu o Botafogo em São Januário, e agora está rolando a bola para Santos e Cuiabá. Então a gente está aqui, obviamente, no aguardo para ver como é que vai se desenhar essa situação, né? O Bahia só pode perder posição para o Santos se o Santos vencer o Cuiabá. Se o jogo for triunfo do Cuiabá, o Bahia fica na mesma posição. Mas não tenha dúvida nenhuma que a gente vai enfrentar aí esse fantasma do rebaixamento até o final, né? Eu acho que o Bahia tem condições de se safar, né? São 6 jogos que restam dos 6, 4 na Fonte Nova. Nas próximas 4 partidas, são 3 na Fonte Nova, né? Nós enfrentaremos Cuiabá agora na quinta-feira, o Atlético Paranaense no domingo, depois saímos para enfrentar a equipe do, se não me engano, é Corinthians, né? Fora, acho que o jogo fora é Corinthians, e aí voltamos para enfrentar a equipe do São Paulo, né? Então, assim, a gente tem, nos próximos 4 jogos, temos 3 jogos em casa, 3 jogos na Fonte Nova com a casa lotada, nós precisamos desses resultados.
né? É bem verdade que se o Bahia vencer os seus jogos em casa, os 4 jogos que restam, fazendo esse exercício aí de hipótese, nós somamos 12 pontos, com os 37 que temos, 49, a gente se safa com tranquilidade. Então a verdade é que estamos pressionados, mas só depende de nós mesmos. Aí é que tá o perigo, né? A gente tem, infelizmente, um time que não tem vergonha na cara há algum tempo, né? Sempre ronda aí esse fantasma e a gente sempre fica nessa situação, né? Porque um time que se preza, João, não passa o sufoco que passou para vencer o Fluminense. É claro, eu prefiro, como eu falei para você, respondendo a sua pergunta, eu prefiro, sem dúvida nenhuma, a gente vencer os jogos mesmo jogando mal, como aconteceu com o Fluminense. Porém, eu acho que o Bahia deveria ter um pouquinho mais de vergonha na cara, porque um time que tivesse lá um pouquinho mais de vergonha na cara contra o Fluminense metia 2 ou 3, né? E o Bahia sofreu das tripas coração para poder vencer por 1-0 magro, tomou 2 bolas na trave, tomou pressão até o final, e por muito pouco o Bahia não tomou empate naquele jogo. Inclusive, né, se o Bahia tivesse tomado empate naquele jogo por conta até de falhas individuais, né, o Ademir, por exemplo, ali no final do jogo, nesse momento a gente muito provavelmente estava dentro da zona de rebaixamento por conta da rodada, das rodadas como aconteceram, né? Então, graças a Deus que o atacante do Fluminense que recebeu aquele presente do Ademir chutou para fora, João. O Isaac, da menino já da base do Fluminense, pegou a bola e eu pensei que ele ia dançar o reggae ali na Fute Nova, viu? Eu não vou mentir para você. Mas aí, Leiro, eu lhe pergunto, de quem é a culpa, cara? Porque assim, a gente não pode chegar e dar esse julgo a Rogério Ceni. Eu acho que é injusto. Até porque por conta ele tem 50% de aproveitamento, acho que ele fez 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas. Ou seja, ou ele ganha ou ele perde. Com o Rogério não tem meio termo. Renato Paiva dizia, jogamos bem, mas empatamos. O nosso querido Rogério Ceni, ele é o louco do pôquer. Ou ele dá o win e ganha, ou ele dá o win e quebra a banca. Se ele ganhar metade dos jogos, ele ainda flerta com rebaixamento. São 6, né? Isso são 7. Se ele ganhar metade dos jogos e fizer um empate, ele escapa. 10 pontos, vamos a 47. Se ele vencer 3 jogos e perder 4, a gente fez 46. Faltam 6. 6 jogos. 6, na verdade. 6. Se ele ganhar 9 pontos em 18, ele escapa. 3 vitórias, 3 triunfos na Fonte Nova. A gente tem dado a Fonte Nova como ponto de desequilíbrio a nosso favor. Mas a gente pode olhar para os jogos fora de casa. Corinthians e América. Corinthians que não vence há 12 jogos em casa. E a América virtualmente rebaixado. Não podemos olhar para esses jogos com um olhar de acho que dá para fazer uma coisa diferente? Não só podemos, como devemos, né? O Bahia vai pegar o América 100% rebaixado. É um time chato, é um time que incomoda. Sim, mas o Bahia tem ainda aspirações do campeonato e o América não. É um confronto de um time que já está rebaixado para a segunda divisão contra um time que está buscando, quiçá, uma vaga na Copa Sul-Americana. Então, como eu falei, se tiver um pouquinho de vergonha na cara, né, o Bahia tem que ir lá para Minas para vencer esse jogo. Contra o Corinthians é um jogo mais pegado, né? É um jogo mais tenso, é um jogo mais duro, né? Dentro da arena o Corinthians é um time difícil de ser batido, porém eu acho que é um duelo equilibrado, assim. Eu não acho que o Corinthians tem jogado essa bola toda, né? Não acho que o Corinthians tem, meu Deus do céu, acabado com os adversários. Muito pelo contrário, o Corinthians está ali fazendo jogos competitivos, né? Competindo, porque tem um elenco ali que tem jogadores de qualidade, individualmente falando. Mas no seu conjunto, o Corinthians é um time bastante controverso em alguns momentos, né? Inclusive nos últimos jogos não vem tão bem assim, né? Perdeu agora o jogo para o Bragantino, né? Tá ali capengando. O Corinthians é um time que empata muito, né? O Bahia, por exemplo, tem mais triunfos. Aliás, todos os times que estão brigando ali com o Corinthians, né? O próprio Cuiabá, o Bahia, o Santos, o Vasco, todos eles têm mais triunfos na temporada no campeonato do que o Corinthians. O Corinthians tem 9 triunfos, 13 empates e 10 derrotas, ou seja, o Corinthians perde menos. É um time difícil de ser batido, como eu disse, mas empata muito. Então, óbvio, dá para pontuar lá em São Paulo também, apesar de ser um jogo, para mim, mais difícil, né, do que o jogo contra a equipe do América Mineiro. Em relação à culpa, né, que você perguntou, eu acho que Rogério Ceni... eu tenho certeza que a culpa não é do Rogério Ceni. Aliás, ele demonstrou isso na coletiva do último jogo. Ele falou, velho,
Eu cheguei no vestiário e pedi para que os jogadores acreditassem que podia ganhar do Grêmio, não é nem no Grêmio, né? Porque o Bahia estava jogando melhor, estava jogando bem, e a gente realmente parecia que os jogadores ali eles não estavam acreditando que podiam vencer aquele jogo. Sabe aquele jogo que você tá jogando bem, mas que você não sabe que você tem aquele potencial, você não acredita que você tem potencial de levar aqueles pontos para casa, falta aquela atitude, falta aquele capricho na hora de finalizar ou de escolher um último passe, né? Falta aquele realmente desejo de vencer o jogo, e o Rogério Ceni falou sobre isso. É a tal da mentalidade vencedora que nós sempre alertávamos aqui, um time que se contenta com muito pouco, é a tal daquela plaquinha que tinha lá em Pituaçu, né, naquela gestão de Guilherme Belitani de 5 pontos e não sei o quê, aquela plaquinha, fatídica plaquinha, né, na parede do estádio de Pituaçu, com o Bahia lutando para não ser rebaixado, e aquela plaquinha de, sei lá, acho que era 40 de aproveitamento que eles estavam cobrando, né, faltam tantos pontos de não sei quanto, pelo amor de Deus. Então, assim, é essa falta de atitude, essa falta de mentalidade vencedora que óbvio, falta o Bahia, né? Perdão a redundância, mas por outro lado, eu vejo o Rogério Ceni como um cara que também tem essa capacidade de mudar um pouco isso. Eu acho que um pouco do que o Fortaleza é hoje tem o dedo do Rogério Ceni nessa construção também. Um cara extremamente vencedor, um cara que não tem medo de perder, né? Você viu que no segundo tempo ali ele botou o time para cima, ele tirou o Cicinho, botou o Jacaré, ele tentou, botou o Biel, ele foi tentando ali pontuar contra o Grêmio, né? E talvez essa dualidade de resultados, né? São 10 jogos, 5 triunfos e 5 derrotas. O fato dele não empatar, talvez signifique um pouco disso. É um cara que ele não tem medo de ir para cima para vencer um jogo. E aí, às vezes, falta talvez aquele equilíbrio, né? De tipo assim, ó, velho, o jogo tá 0-0, vamos ficar aqui mais um pouquinho atrás, segurar a onda. Ele vai para cima. E esse ir para cima, às vezes, gera um espaço que pode fazer você ser derrotado. Mas eu acredito no Bahia de Rogério, assim, sabe, João? Eu acho que o que a gente tá vindo com o Rogério Ceni pelo menos uma mudança de atitude, né? Eu vejo jogadores correndo, tentando, mesmo quando falta a parte técnica, contra o Fluminense, por exemplo, que a parte técnica foi horrorosa, mas não faltou entrega, não faltou luta, os jogadores correram o tempo inteiro. Então, assim, eu vejo uma mudança de atitude, uma mudança do querer dos jogadores dentro dessa perspectiva, né, nesse Campeonato Brasileiro, nessa reta final. Espero que seja o suficiente para evitar o rebaixamento. Eu acredito nisso também.